Boa noite a todos e a todas. Bem, eu estou fazendo essa live porque hoje é dia 20 de novembro de 2019 e há não muito tempo atrás essa data foi estipulada como o Dia da Consciência Negra. Não é uma data comemorativa, isso eu garanto para vocês, porque há muito pouco a se comemorar em relação a isso. Né? A consciência negra, em relação também à superação do racismo, que continua ainda absurdamente grande. Essa data é uma data, para mim, de resistência e de reflexão. E por que uma data de grande reflexão? Porque nós, latino-americanos, inclusive todos, europeus, todas as pessoas, mas principalmente nós, latino-americanos, deveríamos estar refletindo a nossa posição em relação ao racismo. Desde que nós, latino-americanos, somos vistos pelo mundo europeu, por exemplo, que se diz superior, que se diz o colonizador, como mestiços. E como mestiços, nós somos, para eles, muitas vezes, não generalizando, perdão por generalizar aqui, né? Somos vistos como inferiores, da mesma forma como tentamos ver outros seres humanos como inferiores. Da mesma forma como quando chamamos uma menina, e desculpe o palavreado, de galinha, queremos dizer que ela é inferior porque é um animal. Quando chamamos um menino de viado, queremos dizer que é inferior por ser animal, né? Da mesma forma quando chamamos de macaco. E eu não vou terminar esse papo. Eu só gostaria de ressaltar aqui a forma como devemos manter essa estrutura, esse pensamento sobre a consciência negra, ignorando certos governos fascistas e imbecis que se colocam contrários. Isso é um grande motivo aqui para a gente estar debatendo. E gostaria também de trazer à tona algumas questões acerca desse sentimento de humilhação sofrido pelo povo afrodescendente. E aí você pode olhar para mim e dizer assim, mas professor André, você todo branquinho desse jeito que autoridade você tem para se posicionar acerca dessa questão? Bem, se não fosse pelo fato daquele bullying que todos nós conhecemos e podemos trazer, de certa forma, a nós mesmos, né? A questão, por exemplo, de eu ter sido chamado, assim, pela adolescência toda de testudo, ou de antes de eu corrigir aqui minha mandíbula através de cirurgia ser chamado de cepacol por ter um queixão, e que a gente disfarça, dizendo que isso não tem problema, que leva a gente a criar piadas sobre nós mesmos, se não fosse o fato de outras características próprias minhas que vêm desde a infância me fazerem nos lugares olhar para as pessoas e perceber que estou sendo ridicularizado, que as pessoas estão falando escondidinho de mim, estão dando risada da minha cara, por questões que nem quero, nem posso me libertar, se não fosse por esse fato. E realmente não é, porque eu não posso comparar esse preconceito de que estou falando com o preconceito racial, com o racismo, com aquilo que relega um povo ser escravizado por mais de 300 anos no Brasil, por exemplo, por causa da cor de sua pele. Pensem sobre isso. Aí você diz assim, ah não, mas no Brasil o racismo isso. No Brasil eu tenho uma empregada assim, eu tenho um amigo assim. E você diz assim, eu sou cristão. Aí eu quero ressaltar uma questão para vocês sobre o cristianismo, que até hoje tem sido demarcado e que aqui eu tenho aqui na minha prateleira, a edição paulina, a edição pastoral, Paulos da Bíblia, que se diz sagrada, e que lá existe um momento que se fala em que Marco Feliciano, que eu diria que é um traste, até hoje em rede pública veio dizer que o continente africano é estranho por causa de Cã, que era irmão de Sete e Jafé, filho de Noé, e que um dia
viu o pai bêbado nu em sua tenda e talvez tenha rido do pai e foi expulso. E aí a igreja tomou essa história, que o Marco Feliciano toma até hoje, para dizer que o Cã foi lá fundar, proliferar o continente africano e por isso os negros os africanos deveriam ser escravos. Justificativa da Bíblia, do cristianismo. E que a própria edição, Paulus, traz que isso foi revisado pela igreja, mas até hoje a ignorância é tão grande. E aí eu queria citar um outro fato que é de um grande poeta chamado João da Cruz e Souza. O João da Cruz e Souza era um poeta que nasceu lá pelo ano de 1860, quando o negro era considerado incapaz de qualidades intelectuais. Ele foi adotado afetivamente por um marechal que deu educação para ele. Ele foi discípulo de um alemão, um grande pensador brasileiro, professor, né, matemático, que era Fritz Miller. E Fritz Miller foi levado a considerar que sim, o africano, o afrodescendente tinha capacidade intelectual, porque João da Cruz e Souza era o menino mais inteligente, que se destacava mais que todos na escola. E João da Cruz e Souza, sendo um grande gênio, um dos maiores poetas brasileiros, inclusive comparado aos grandes poetas franceses da época, simbolistas, ele foi apontado, morava em Laguna, Santa Catarina, e ele foi indicado para ser um promotor de Laguna. Ele tinha um emprego miserável numa ferrovia. Ele ganhava tão pouco que mal dava para viver. Ele casou-se com Gavita, e com Gavita, essa mulher de nome estranho, ele teve 4 filhos. E um dia ele foi indicado para ser promotor, para ter um salário melhor, por sua capacidade intelectual, por sua inteligência. Mas, por ser negro, o povo de Laguna, Santa Catarina, protestou e não deixou ele ter esse emprego. Resultado: 3 dos seus filhos morreram contraindo tuberculose pela falta de condições, mesmo pela umidade em sua casa, e morreram contraindo a tuberculose. Ele então contraiu a tuberculose, ganhou uma passagem da ferrovia a pedido do médico para ir para Minas Gerais, mas no mesmo dia que foi lá pegar o clima de Minas Gerais para melhorar, ele morre lá e volta no meio dos bois, no vagão, e é enterrado em uma vala comum qualquer. A sua esposa Gavita, algum tempo depois, morre também, e logo após o seu último filho, que havia sobrevivido, mas sem condições nenhuma, morre também. Quer dizer, uma família extinta pela ignorância dos homens em relação ao preconceito racial. E aí eu ainda citaria mais uma, que é a de Machado de Assis, nosso grande autor Machado de Assis, considerado o maior romancista brasileiro. Quando morreu, contam que os amigos, e isso está registrado, que os amigos preferiram colocar na certidão de óbito dele que ele era branco e não negro, né? Por quê? Por que colocar que ele era branco e não negro, né? Porque ele era mestiço, filho de negro com portuguesa. Mestiço como nós somos no Brasil, né? E queria ainda incluir aqui, porque você diz assim, você pensa assim, não, mas esse negócio de racismo, esse negócio que o professor André está falando é coisa lá de antigamente, que não existe mais. 1975 é uma data perto, tem certeza que tem gente aí no Facebook que nasceu em 1975, nasci em 1981, 6 anos depois. 1975, Moçambique ainda estava lutando por sua independência de Portugal. E de lá, um grande poeta africano, José Craveirinha, escreve alguns poemas que ficam na memória nessa luta de resistência acerca desse fato, acerca da consciência negra. E ele vai colocar, não é o poema que eu vou ler, mas ele vai colocar algumas questões enfáticas sobre o assunto. Por exemplo, o próprio aparelho fonador, o desenvolvimento da linguagem dele não consegue abarcar o português, mas ele é obrigado a falar o português. Ele vai questionar como que eles são lá na África considerados povos tribais bárbaros, ou seja, inferiores,
Se o homem civilizado, grande europeu, inteligente, que é senhor do mundo, inventou a bomba atômica, inventou as guerras, não inventou as guerras, mas assim as armas de fogo, os tanques de guerra, quanta atrocidade, ele vai perguntar, esse homem que se diz civilizado e melhor do que aquele povo africano fez, e o povo africano que é considerado bárbaro. E ele vai escrever um poema curto e muito bonito que eu queria colocar hoje aqui para a gente refletir, que diz assim: poema do futuro cidadão. Vim de qualquer parte de uma nação que ainda não existe. Vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar as mãos cheias, amor do que sou, e nada mais. E tenho no coração gritos que não são meus somente, porque venho de um país que ainda não existe. Ah, tenho meu amor a todos para dar do que eu sou. Eu, homem qualquer, cidadão de uma nação que ainda não existe. E o que José Craveirinha está dizendo com isso? A nação que devemos construir é uma nação que supera essa mediocridade do preconceito, do racismo, da indiferença frente ao sofrimento. Aí você diz, mas no Brasil, brancos, negros, japoneses, italianos, não sei o que, são a mesma coisa. Agora veja só. Se você pedir quem fundou uma cidade, nunca foram os africanos, nunca foram os afrodescendentes. Lembro-me muito bem lá em Gramado, lá no bondinho, o rapaz anunciando, essas casas são italianas, essas casas alemães, porque alemães e italianos fundaram essa cidade. E lá no fundo, o quilombo, mas os africanos, os afrodescendentes, os negros não fundaram, né? Essas questões têm que ser colocadas nesse dia 20 de novembro, devem ser lembradas, porque os africanos, afrodescendentes foram libertos e lançados à margem, lançados à periferia. Se você não tem condições de compreender isso, você não tem condições de compreender o que é Brasil, não tem condições de compreender nada. E aí eu só queria deixar um recadinho final acerca de tudo que eu falei, que quem não viu desde o começo talvez não entenda, mas eu queria deixar um recadinho. O dia que você, amigo meu, colega meu, parente meu, vir falar alguma coisa do gênero, preto se não faz isso na entrada, na saída, inclusive dizer assim, é uma negra linda, não é uma negra linda, é uma mulher linda, é uma mulher linda. O dia que você falar do cabelo pichain, do cabelo em carapinha, se você falar qualquer piadinha de negro na minha frente, e de outras piadinhas que nem de gordo eu não gosto e de gay muito menos, né? Agora, fazer uma piadinha na minha frente sobre africanos, afrodescendentes, aí eu não vou falar nada. Você só olha nos meus olhos que eu vou estar pensando de você assim, que imbecil, que ignorância, como essa pessoa é mesquinha. Como essa pessoa não conseguiu se livrar da ignorância, como ela não conseguiu se edificar, crescer um pouquinho. Dentro de mim, eu vou estar pensando isso, mas eu não vou te dizer, que é para não te magoar, tá? Mas eu vou estar pensando isso sobre você, então não faz isso, tá? Reflete. Hoje é 20 de novembro, queria dar um grande parabéns aos afrodescendentes, por eles estarem aí na resistência, por eles recuperarem sua autoestima, as mulheres começarem a usar seus cabelos da forma mais linda que eles são, como Deus os deu, né? Como a natureza trouxe. Então eu quero parabenizar pela fundação do Brasil, por ser responsável por grande parte do que é a nossa vida hoje, tá? Quero pedir desculpa às pessoas que assistiram o vídeo se houve alguma revolta, mas gostaria de dizer, afrodescendentes, negros, parabéns. De coração, amo todos vocês. Hoje é seu dia de resistência e eu estou com vocês. E como que acaba?